Olá pessoal, espero que estejam todos bem. E hoje a nossa aula é sobre termoquímica, onde nós abordaremos os conceitos fundamentais. Então vamos lá. Primeira coisa, o que trata a termoquímica? A termoquímica é a parte da termodinâmica que estuda as quantidades de calor liberadas e absorvidas durante as reações químicas, ou seja, você vai estudar as trocas de calor entre o sistema e o meio, principalmente das reações químicas. Bom, o primeiro conceito que a gente tem que dominar é o conceito sobre entalpia. O que é entalpia? É a energia total do sistema, ou seja, é o saldo global de energia. Você tem lá uma substância, ela tem vários tipos de energia, energia de ligação, energia potencial, energia cinética. Você vai pegar todas aquelas energias e você vai tirar um saldo. E a esse saldo total de energia que é chamado de entalpia. Tudo bem? Então, vamos supor aqui que eu tenho uma reação, que eu tenho aqui, ó, antes das setas você tem quem? Os reagentes. Depois das setas você tem quem? O produto. E o que é a variação de entalpia, ou seja, ΔH? É a diferença entre a entalpia do produto menos a entalpia do reagente. E qual a unidade que a gente usa para entalpia? A entalpia pode ser dada em calorias ou pode ser dado em joule, certo? Então, geralmente a gente usa quilocalorias, que são 1000 calorias, e aqui também muitas vezes a gente usa em quilojoules, ok? Bom, continuando com essa variação de entalpia. Então eu tenho que a variação de entalpia é igual à entalpia do produto menos a entalpia de quem? Do reagente, ok? Se eu calcular o ΔH dessa reação e der um ΔH negativo, ou seja, menor que zero, significa que a reação que eu estou estudando é um processo que? Exotérmico, ok? Se o ΔH da minha reação for maior que zero, quer dizer que ele é um processo que? Endotérmico. Mas primeiro vamos ver o que é esse processo ou uma reação endotérmica. Então, endotérmica, gente, é quando o sistema absorve calor do meio. Então, isso é percebido pela diminuição da temperatura do meio, ok? Então, por exemplo, quando a gente coloca o gelo na mão, ok? Então, o que vai acontecer? O gelo vai começar o quê? Absorver a temperatura da sua mão, concorda? E aí ele começa a derreter. Outro caso interessante, por exemplo, quando você joga álcool na sua mão, qual é a sensação que você tem? Não é de frio? É ou não é? Porque o álcool, para evaporar da sua mão, ele passa do estado líquido para o estado gasoso. Quem tem mais energia não é o gasoso? Então, para ele passar do estado líquido para o estado gasoso, ele vai roubar energia da sua mão, certo? Então, por isso que o álcool evapora e a sua mão o quê? Ela esfria. Então, sempre, olha, vamos pensar no álcool, ó, a entalpia do meu produto do estado gasoso tem mais energia que a entalpia do estado líquido, que é o álcool líquido, ok? Então, o que é um gráfico termoquímico? Como a termoquímica trata de ΔH e ΔH é entalpia do produto menos a entalpia do reagente, você vai demonstrar num gráfico termoquímico exatamente essas três características. Então, você vai primeiro postar um gráfico que tem energia do processo no eixo Y, pelo caminho da reação, ou seja, primeiro você vai colocar reagente e depois você vai colocar o produto. Você não vai colocar reagente e produto um em cima do outro, porque ele quer primeiro, como é que a reação se processa? Não são primeiro os reagentes, depois não vem os produtos? A mesma coisa. Então, na minha reação endotérmica, então a gente acabou de ver, ó, que a entalpia do produto é maior que a entalpia do reagente. Então, você vem e coloca a entalpia do produto aqui em cima e a entalpia do reagente aqui embaixo. Qual é o caminho da reação? Então, primeiro eu tenho quem? Vem o patamar dos reagentes.
Aí o reagente absorve a energia do meio e forma quem? Os produtos. Sempre o ΔH no seu gráfico termoquímico, ele sempre vai apontar do reagente para o produto. Então é que nem você tem aqui, ó, o ΔH, ele está apontando do reagente para o produto, ok? E esse ΔH, o que vai ser? Se ele está absorvendo energia, ele vai ser maior que zero. Por quê? Entalpia do produto menos a entalpia do reagente. Como o produto é maior que o reagente, a variação de entalpia vai ser maior que zero, ou seja, ela vai ser positiva. Tudo bem? Então, aqui eu tenho o gráfico termoquímico de uma reação endotérmica. Bom, e um exemplo de uma reação endotérmica. Então, vamos lá. A decomposição do óxido de mercúrio, do HGO. Então, eu quero representar essa reação termoquímica em um gráfico. Então, como eu sei aqui, ó, que o ΔH é maior que zero, olha, ΔH é maior que zero, certo? Quer dizer que a entalpia do produto, ela é maior que a entalpia de quem? Dos reagentes. Então, eu venho aqui primeiro e coloco aqui a entalpia do produto e aqui eu ponho a entalpia dos reagentes, ok? Como é caminho da reação, então primeiro eu vou fazer o patamar dos reagentes. Quem é o reagente? Nesse caso, é o HGO sólido, ok? Aí o que vai acontecer? Ele vai vai absorver energia e vai ter uma entalpia do produto maior que a entalpia do reagente. Quem são os produtos? Vai ser 1 mol de mercúrio líquido mais meio mol de O2 gasoso, ok? Bom, e o ΔH da reação? Sempre o ΔH aponta do meu reagente até o produto. Então, eu venho aqui, ó, o ΔH é do reagente para o produto. Então, aqui eu tenho a variação de entalpia da minha reação, que ela vai ser quanto? Já vamos colocar, inclusive, o valor. Então, a variação de entalpia aqui vai ser igual a mais 90,7 quilojoules, ok? Então, não esqueçam de colocar o sinal positivo, porque senão ele pode dizer que você colocou o sinal em módulo, tudo bem? Então, sempre coloca o sinal positivo na frente do ΔH de uma reação endotérmica. Bom, agora vamos ver o que é uma reação exotérmica. Então, exotérmica, gente, é quando ele perde calor para o meio, certo? Então, isso é percebido com o quê? Com o aumento da temperatura do meio. Exemplo disso, toda a reação de combustão, ok? Então, quando você pega a madeira e queima a madeira, aquela energia que estava na sua madeira, ela diminui, tudo bem? Para formar quem? Os produtos. Então, a cinza que sobra, ela tem menos energia que a madeira que você tinha antes. Por quê? Porque ela perdeu essa energia para o meio. No forma de quê? Que tipo de energia? Na forma de calor, ok? Então, eu tenho aqui o meu reagente que ele perde calor para o meio e forma quem? O meu produto, ok? Então, a entalpia do reagente vai ser sempre maior que a entalpia do produto. Então, agora é o contrário, olha, a entalpia do meu reagente, ela vem acima e a entalpia do produto, ela vem abaixo, não é isso? Então, o que vai acontecer aqui? Primeiro, como é caminho da reação, primeiro você vai colocar o patamar do reagente, depois o patamar do produto, porque aqui, ó, é caminho da reação. E quem é o ΔH? O ΔH sempre é uma seta que aponta do reagente para o produto. Então, está aqui seu ΔH. E nesse caso, o ΔH é o quê? Menor que zero. Por quê? Porque ΔH não é a entalpia do produto menos a entalpia do reagente. Nesse caso aqui, ó, a entalpia do reagente, que é negativo, é maior que a entalpia do produto aqui, ó, que está aqui embaixo. Ok? Certo até aí? Então, a parte negativa da minha fórmula é maior que a parte positiva, ok? Agora, vamos lá. Vamos ver, então, um exemplo de uma reação exotérmica. Então, eu tenho lá, ó, a combustão do gás hidrogênio formando a água líquida.
Então, acabamos de ver aqui, ó, tá vendo que o ΔH é menor que zero? Quer dizer que ela libera calor para o meio, ou seja, é uma reação exotérmica. Se é exotérmica, ela está perdendo o reagente aqui em cima, entalpia do reagente, perde calor e forma um produto. No caso da endotérmica, eu tenho o reagente, só que o reagente agora absorve calor para formar o produto. Então, é o contrário. Então, aqui, nesse caso, o reagente perde e forma o produto. Então, a entalpia do reagente é maior que a entalpia do produto. Então, vamos fazer aqui o gráfico termoquímico de uma reação exotérmica. Então, eu só necessito entalpia do produto, reagente e o ΔH da reação. Então, a gente vem aqui, ó, entalpia do reagente aqui em cima e a entalpia do produto aqui embaixo, porque ela é uma reação exotérmica. Então, eu venho aqui, como é caminho da reação? Primeiro, eu faço o patamar do reagente. Quais são os reagentes? H2, 1 mol de H2 gasoso, mais meio mol de quê? De O2 gasoso, ok? Aí, esse reagente, ele vai perder calor e vai formar quem? O produto. Quem é o produto? H2O líquido, água líquida, ok? E o ΔH? O ΔH sempre é uma seta que aponta da onde, gente? Do reagente para o produto, ok? Como ela está perdendo calor para o meio, quer dizer que o ΔH dessa reação vai ser o quê? Menor que zero, ok? Então, aí eu tenho o gráfico de uma reação exotérmica. Bom, um exemplo disso são as compressas frias e quentes muito utilizadas por atletas quando sofrem contusões. Auxiliam no alívio das dores locais, pois são compostos que têm características de efetuarem reações endotérmica ou exotérmica. Então, dentro daquelas embalagens, daquele saquinho, ele tem uma cápsula, certo? Que quando você quebra essa cápsula, dependendo do que tem lá dentro, ele pode que ele tenha uma reação endotérmica ou exotérmica. Olha só a compressa fria. É quando você dissolve o nitrato de amônio. Então, tem o nitrato de amônio dentro da cápsula, tem água dentro do saquinho que você tem ali. Na hora que você quebra, que esse nitrato de amônio começa a dissolver, essa aí é uma reação que? Endotérmica. Então, ela vai puxar calor do meio, certo? Então, a compressa vai ficar fria para poder o quê? Para poder dissolver o nitrato de amônio, certo? E as compressas quentes? Dentro da cápsula agora, dentro do seu saquinho, da sua embalagem, eu tenho o cloreto de cálcio. E fora eu tenho água. Na hora que você quebra, você vai procurando ali, né? E quebra aquela cápsula. Na hora que você quebra a cápsula, o cloreto de cálcio começa a dissolver em água. Então, é um processo exotérmico. Então, essa dissolução, ela vai liberar calor para o meio, tá vendo? Por isso que ela é uma compressa o quê? Quente. Então, as compressas frias são o quê? Processos endotérmicos, tá vendo? Ó, vamos colocar aqui. Aqui, ó, o ΔH não deu maior que zero? Então, quer dizer que esse processo aqui, ele é um processo endotérmico. Olha a compressa quente, a dissolução do cloreto de cálcio. O ΔH não deu negativo? Então, o ΔH é menor que zero. Se o ΔH é menor que zero, quer dizer que ele é um processo exotérmico. Então, endotérmico vai ser compressa fria e exotérmico vai ser as compressas quentes, ok? Bom, então a gente agora sabendo o que é entalpia, como é que calcula a variação dessa entalpia, vamos agora ver quais são os fatores que influem no ΔH da minha reação. Primeiro, estados físicos dos reagentes e ou produto. Então, vamos ver como é que isso aí vai interferir. A gente sabe que dos 3 estados físicos que a gente estuda, porque eu tenho aqui embaixo, que tem menos energia, vamos colocar aqui, ó, aumentando a entalpia. O que tem menos energia é estado gasoso, certo? Depois, aumenta a energia, ele passa para o estado líquido, certo? E depois eu tenho
o estado, desculpa aqui, né, gente? Aqui eu tenho estado sólido, aqui eu tenho estado líquido e aqui eu tenho estado o quê? Gasoso, que é aquele que ele tem mais energia. Claro que eu tenho mais dois estados físicos, um acima do gasoso, que é o plasma, e outro abaixo do sólido, que é o condensado de Bose-Einstein. Mas a gente só vai ver a entalpia desses três estados físicos, sólido, líquido e gasoso, ok? Então vamos lá. Para ilustrar isso aí, para você ver como é que se aplica a entalpia disso daí, eu coloquei três reações do gás hidrogênio. Eu tenho a combustão do gás hidrogênio formando água sólida, eu tenho a combustão do gás hidrogênio formando água líquida e o outro a água gasosa. As três reações, olha, elas têm ΔH menor que zero. Significa que as três reações, elas são o que, gente? Exotérmicas. Se elas são exotérmicas, quer dizer que elas liberam calor. E a pergunta é, qual das três reações libera maior quantidade de energia? Tudo bem? Muitos alunos vão falar, mas é o gasoso, porque ele tem mais energia. Agora presta muita atenção no que eu vou falar. Eu só posso comparar energia de estado físico se for a mesma substância. Por exemplo, eu não posso comparar H2O líquido com CO2 gasoso. Qual dos dois tem mais energia? Ok? Porque eles são substâncias o quê? Diferentes. Eu não posso, por exemplo, O2 gasoso com ferro sólido. Ah, mas o O2 é gasoso, ele tem mais energia que o ferro sólido. Não, inclusive vocês vão ver daqui a pouco que eles vão ter a mesma energia. Eu só posso comparar a energia de estado físico se for a mesma substância. Então, por exemplo, eu não posso dizer, porque aqui está passando do gasoso para o gasoso. Aqui está passando do gasoso para o sólido. Não, porque o reagente, você está comparando entalpias de substâncias diferentes, ok? Então, repetindo, você só pode comparar a entalpia de estado físico se for a mesma substância. Então, você pode dizer, por exemplo, que a água no estado sólido tem menos energia que a água no estado líquido, que tem menos energia que a água no estado gasoso, ok? Então, vamos lá. Então, eu tenho o seguinte, olha, eu vou pegar essas três reações e vou colocar no mesmo gráfico, ok? Então, se as três têm ΔH menor que zero, quer dizer que as três elas três liberam calor, ou seja, tem a entalpia do reagente é maior que a entalpia do produto. Então, eu venho aqui, boto aqui em cima, ó, a entalpia do reagente. Note o seguinte, que as três reações, elas têm as mesmas substâncias e estão no mesmo estado físico. Então, basta eu fazer um patamar para o meu reagente, onde eu vou colocar aqui, ó, H2 gasoso, mais, vamos alongar aqui um pouquinho, mais meio de O2 gasoso. Porque as três reações partem dos mesmos reagentes, ok? Bom, agora eu vou colocar o patamar dos produtos. Nesse caso aqui, eles têm energias diferentes. Posso comparar a energia dos três? Posso, porque eles são as mesmas substâncias, ok? Então, como eles têm estados físicos diferentes e é uma reação exotérmica, eu vou colocar o patamar desses produtos abaixo do patamar dos reagentes, obedecendo o caminho da reação. Primeiro vem os reagentes, depois vem os produtos. Então, eu vou fazer aqui, ó, como os produtos têm energias diferentes, eu vou colocar três patamares. Posso comparar a energia dos três? Posso, porque são as mesmas substâncias, ou é a mesma substância. Nesse caso aqui, ó, a entalpia não está subindo, ó, a entalpia do processo. Quem tem mais energia é H2O gasoso, ok? Depois vem quem? H2O líquido. E por último, H2O sólido,
ok? Agora vamos colocar o ΔH dessas reações? Olha lá, ó. Formação da água gasosa. Eu disse que é o ΔH3. Formação da água líquida. Eu disse que é o ΔH2. Formação da água sólida. É o ΔH3. Então, qual das três libera a maior quantidade de energia? Aquela que tem a maior variação de entalpia, claro que em módulo, ok? Então, essa última lá tem a maior variação de entalpia. Aí, vamos supor que ele peça para você fazer, vamos supor, passagem de H2O líquido para H2O gasoso. Que você demonstre pelo gráfico qual o ΔH dessa reação. Lembra que ΔH sempre vai ser o quê? Uma seta que aponta do reagente para o produto. Quem é o meu reagente? H2O líquido. Quem é o produto? Vai ser esse daqui. Então, é só você fazer a diferença, a diferença desse ΔH. Achar esse pedacinho aqui, ok? Certo até aí? Bom, e com isso eu acho o ΔH da minha reação. E note o seguinte, que o ΔH, nesse caso ele não está absorvendo energia, nesse caso aqui, ó, o ΔH vai ser o quê? Maior que zero, que ele passa do reagente e vai para o produto. Então, gente, por meio do gráfico, eu posso demonstrar qual das três libera a maior quantidade de calor e por quê? Porque nesse gráfico está representado tudo que ele quer saber, ok? Bom, há outro fator que altera o ΔH é a alotropia. Mas vamos lembrar o que é a alotropia. São substâncias simples, diferentes, formadas pelo mesmo elemento químico. Então, por exemplo, carbono grafite, carbono diamante, O2 e O3, tem que ser substâncias simples, diferentes, formadas pelo mesmo elemento químico, ok? Então, gente, o que a gente tem que lembrar de alotropia é o seguinte: quanto mais desorganizado estiver o sistema, menos energia ele tem. Ou a gente fala assim, que quanto maior a entropia, que é o grau de desorganização, menor a entalpia, tá certo? Então, você pode ver que quanto mais desorganizado está, mais estável ele está. Porque se ele é muito organizado, ele tende a reter maior quantidade de energia. Então, você pode ver, ó, até nós tendemos mais o quê? A uma desordem para poupar energia, ok? Então, a pessoa que é muito organizada, ela é mais tensa, porque ela requer um conteúdo energético maior. Então, toda vez que a gente for falar de alotropia, a gente tem que lembrar o seguinte, que quanto menor a entalpia, a energia, maior a estabilidade dele. Então, mais estável ele é. Então, eu vou pegar dois alótropos, O2 e O3. Tudo bem? E se ele é mais estável, gente, significa o quê? Que maior a abundância dele na natureza, certo? Ou seja, ele tem mais na natureza, ok? Porque o gasto energético dele é menor. Então, você pensa o seguinte: entre O2 e O3, aqui entre a gente, qual é que é mais abundante para nós? Não é o O2? Então, você vem aqui, ó, nesse esqueminha que eu botei. Se ele é mais abundante, significa que ele é mais estável. Se ele é mais estável, eu tenho menor energia. Então, eu venho aqui no meu gráfico e coloco, ó, quem é mais estável? O2 gasoso. Depois vem O3 gasoso. Tem até o oxigênio atômico, que é só o O. Ele é mais raro ainda. Então, ele teria que ficar mais aqui acima do seu gráfico de entalpia. Depois, gente, carbono grafite e carbono diamante. Qual é o mais abundante na natureza? Não é o carbono grafite? Então, se ele é mais abundante, ele é mais estável. Se ele é mais estável, ele tem uma menor entalpia. Então, aqui eu coloco carbono grafite e aqui em cima carbono diamante. Ok? Certo? Então, com o tempo, é o diamante que vira grafite e não o grafite que vira diamante. Porque com o tempo, o diamante tende a se desorganizar para ter um conteúdo energético menor.
O outro, gente, é fósforo branco e fósforo vermelho. Quem vocês já viram? Já viram fósforo branco? Já viram fósforo vermelho? Então, aposto que alguns de vocês já viram fósforo vermelho. Se você já viu fósforo vermelho, quer dizer que ele é mais abundante. Se ele é mais abundante, ele é mais estável. Se ele é mais estável, ele tem uma quantidade de energia menor. Então, eu coloco aqui, ó, fósforo vermelho e fósforo branco, certo? Enxofre, gente, eu tenho dois tipos. Eu tenho o enxofre rômbico e o enxofre monoclínico. O monoclínico, ele é mais raro, que é a estrutura cristalina dele. Se ele é mais raro, quer dizer que ele tem menos na natureza, ele é menos abundante. Se ele é menos abundante, ele é menos estável. Então, quer dizer que ele tem uma entalpia maior. Então, aqui eu tenho enxofre monoclínico. E aqui eu tenho enxofre rômbico. Então, gente, essas variedades alotrópicas ele não vai te dar. Essas variedades alotrópicas você tem que saber. O que pode acontecer, ele te dá uma variedade alotrópica que você nunca viu. Mas ele vai dizer, por exemplo, que ele é mais raro, tá bem? Que ele é menos estável, que ele é mais estável. Então, com esse esquema que eu coloquei para vocês aqui em cima, você dá para estabelecer qual que tem maior ou menor entalpia. Então, como é que isso vai interferir na hora de uma questão termoquímica? Então, vamos supor que ele te deu aqui, olha, a combustão do carbono grafite e a combustão do carbono diamante. Pelo ΔH, você nota que ele é menor que zero. Então, quer dizer que eles são reações exotérmicas. Se eles são reações exotérmicas, quer dizer que a entalpia do reagente é maior que a entalpia do produto. Então, ele quer saber qual libera maior quantidade de calor que você demonstra por meio de um gráfico. Então, o que você vai fazer? Agora, gente, sempre o reagente maior que o produto. Nesse caso aqui, os reagentes, eles têm entalpias diferentes. Se eles têm entalpias diferentes, você vai fazer dois patamares, certo? Dos dois reagentes, né? Porque só quem está diferenciando é o carbono. O oxigênio é a mesma substância que está no mesmo estado físico, ok? Então, desses dois aqui, ó, grafite e diamante, quem tem mais na natureza? O grafite. Se ele é mais abundante, ele é mais estável. Se ele é mais estável, ele tem uma quantidade de energia menor. Então, eu boto aqui, ó, carbono, grafite, mais O2 gasoso. E aqui, carbono, diamante, mais O2 gasoso. E o produto? O produto da primeira reação é igual ao do segundo. E como é exotérmico, ele vai ter uma energia menor. Então, você vem aqui e coloca o CO2 gasoso. Então, vamos demonstrar quem vai liberar mais calor? No caso aqui, ó, carbono, queima do carbono grafite. Vou botar aqui, ó, ΔH1, ΔH2. Então, aqui eu tenho ΔH1. Combustão do carbono diamante, ΔH2. E se ele quiser saber o ΔH para converter carbono grafite para carbono diamante? Como é que você vai fazer para determinar qual é o ΔH dessa reação? Ó, sempre do reagente para o produto. Então, aqui eu tenho ΔH, nesse caso ele vai ser o quê? Maior que zero. Ok, gente? Então, esses são os conceitos fundamentais que vocês têm que saber para a nossa próxima aula, que é de calores de reação, ok? Então, bons estudos e até a próxima!